Fiz uma pausa aqui e fiquei analisando esse número 4, o grande tetragrama, né? Yod, Hed, Vav, por exemplo, que é o nome que representa o nosso papai. Os 4 elementos, os 4 pontos cardeais, as 4 fases da lua. Fiquei pensando em 4, 4, 4, 4, não sei porque ele pediu para que eu colocasse uma série de 4 vídeos falando de tempo, sendo que sequer eu falei de tempo. É para falar que eu sou pirado mesmo na internet, né? Mas tudo bem, eu tô aqui para cumprir ordem. Esse livro aqui foi o primeiro vídeo que eu comecei a fazer, eu pensei que eu não fosse falar dele. Ele mandou pegar o livro agora. E eu peguei o livro. Esse livro vai falar de energia elétrica. Eu não sei se ele vai falar de Newton, aliás, de Edison, né? Thomas Edison. Eu não sei se ele vai falar de Tesla. Eu não sei se ele vai dar alguma experiência aqui pessoal. Eu peguei esse livro para ler com a minha professora. Eu só li aqui uma história. Eu não me recordo nem qual que foi. Eu li na escola, achei interessante, trouxe para ler o restante em casa e acabei não tendo tempo e não li. Então agora a ideia é, com essa oportunidade aqui, deixar gravada a leitura desse livro. Pelo menos o primeiro livro que eu vou ler, né? Para que alguém veja eu lendo. Para falar, esse cara lê nada, esse cara é cheio de onda. Bom, vamos lá. O que será que esse livro tem de conto para nós, né? As cores fluindo. Olha que legal as cores. Ah, não. Depois eu falo disso. Aqui nós temos um ciclo cromático. Isso aqui, tudo que você vê, tá aqui, ó. Tudo. Essas são as cores do arco-íris. Falam que é 7, né? Falam. A última vez que eu olhei e contei, alguém que estava dando a quantidade, eu contei 10. Mas são 12 cores. Isso aí com o tempo eu vou provar, se Deus permitir, porque foi ele que me ensinou. Se ele não permitir, a gente fica acreditando que são 7 cores do arco-íris e tá bom assim. Porque o nosso conhecimento vai ser limitado até onde Deus deixar, porque ele deu por porção, né? Para cada um de nós. Bom, vamos lá, sem mais delongas. Quem cuidava da iluminação eram os vagalumes. Não o inseto, é claro, mas os profissionais responsáveis para acender e apagar os lampiões da cidade. Bom, como fazíamos sem a energia elétrica? Nós temos uma figura aqui, né? Comecei a ler, mas não dei nem o título. Como fazíamos sem energia elétrica? Como é que as pessoas se viravam, né? Ah, isso aqui é um tema muito importante, porque vai falar de luz. Vai falar de fogo. Não consigo ler com a imagem. Bom, aqui está escrito: as velas eram consideradas artigos de luxo. Bom, minha mãe tem 83 anos de idade. Eu fui conversar com a minha mãe esses dias e falando do sacrifício não, do holocausto que Abraão foi fazer com seu filho Isaac. Eu falei, mãe, antigamente, os primeiros homens da Bíblia, a gente vai ver Abraão, Noé, eles levantam o altar e quem manda fogo é o próprio Deus. A gente vê isso com Elias, vê com Davi, a Bíblia está cheia de histórias que Deus mandava o fogo. Porque a pessoa pensa, cata seu filho, vai lá, leva ele e oferece como sacrifício. Parece que ele catou e saiu na calçada e andou um quarteirão. Ele passou 3 dias caminhando, subindo um monte, frio, calor, sol do deserto. E quando ele chega no pé do monte, ele vai fazer uma oferta. Ele vai fazer algo que Deus está mandando. E detalhe, né? Que ele foi com lenha nas costas. Ele já levou o altar de casa. Ele saiu decidido para que propósito ele ia cumprir naquele momento. E eu falei para minha mãe, imagina só a dificuldade que ele teria para fazer fogo. Eu acredito que era com a madeira. Até falei para ela, a época que eu vi na escola, né? Os índios catando um tronco cortado pela metade, catar como se fosse um palito desse aqui, né? Pontiagudo na madeira e ficar ali até esquentar e sair fumaça. Aí a minha mãe falou para mim que na época dela tinha uma tal de pedra de fogo. Era uma pedra que você batia para fazer faísca. Só que nessa época que ela tá falando, ela falou de 100 anos atrás, 80, 50 anos atrás. Mas eu falei pra ela, mãe, só não tá entendendo que eu tô falando há 6 milhões, 6 mil anos atrás. É muito tempo, são 6 milênios. Mas dentro da mente dela, ela falou, mas era difícil mesmo. A água, a gente tinha que catar as latas, colocar nas costas. Aí ela conta, ela lavando roupa nas pedras, as águas que corriam com o sabão dos baldes, ela jogava em cima das hortelãs, que as hortelãs ficavam aquelas hortelãs, coisa mais linda. E as hortelãs estão tão feinhas. Depois eu vou mostrar pra vocês ali. Depois não, qualquer hora dessa, né? E aí a minha mãe contou essa experiência, que a pedra, ela fazia faísca e tinha
Ah, não, não era combustão, não. Era algodão. Enchia um potinho com algodão e ficava batendo a pedra, batendo, e aquela faísquinha caindo, e ela ficava soprando. Para fazer fogo. Porque a gente vive um tempo muito moderno, né? Não sei o que vai falar esse livro aqui, não, porque eu não li. Mas o Espírito me fez lembrar, né? Dessa situação e eu estou comunicando com vocês aqui. Vou até sentar porque eu estou a manhã inteira de pé. Ai, vamos lá. Continuando a leitura. Quem cuidava da iluminação eram os vagalumes. Não o inseto, claro, mas os profissionais responsáveis de acender e apagar as lâmpadas da cidade. Eles eram fundamentais até 1930, quando a eletricidade ainda era artigo raro. E no lugar de lâmpadas, os postes usavam gás. Eles tinham de ser acendidos e apagados todos os dias por alguém, e já eram uma invenção e tanto. Antes deles, a rotina de todo mundo durava só enquanto houvesse a luz do sol. No Brasil, onde os dias são sempre longos e claros, isso não seria um problema tão grande. Mas nos países mais frios, como na Inglaterra, isso significava ter apenas 6 ou 7 horas ativas durante o inverno. Os ingleses ficaram tão impressionados com a criação dos postes a gás que não tiveram coragem de usá-los em abundância. Em 1830, Londres só acendia todos os postes 2 vezes por ano. No aniversário da Rainha Vitória, que é o dia 24 de maio, e no aniversário do Príncipe de Gales, 9 de novembro. Olha, Príncipe de Gales, 9 de novembro. Vendi muito terno Príncipe de Gales na camisaria Colombo. Nos outros dias, só se houvesse uma notícia muito boa, como o fim de uma guerra. Para sair de casa à noite, adultos usavam tochas e crianças uma espécie de lanterna improvisada. Ela era feita com uma lata de óleo cheia de gravetinhos, com fogo, e tinha de ser girada vez ou outra para que não se apagasse. Dentro das casas, as pessoas resolviam o problema do mesmo jeito do que você faz hoje quando a luz acaba. Ligavam lanternas, acendiam velas. A diferença é que as lanternas eram à base de querosene e as velas eram feitas com sebo, ou seja, nada funcionava tão bem quanto hoje. Os lampiões de querosene eram tão fracos que às vezes era preciso riscar um fósforo para ter certeza de que a chama estava acesa. Já as velas, é lógico que acho que não tinha fósforo, né? Isso aqui foi uma metáfora que a pessoa usou para atrair você para o texto. Já as velas, difíceis de conseguir, deveriam ser usadas com economia. Só os ricos abusavam. Nos palácios, grandes castiçais cheios de vela faziam o trabalho das lâmpadas de hoje. Quando a luz elétrica se espalhou pelo país, os acendedores de lampião não foram os únicos a desaparecer. Também subiram o fogão a lenha, o ferro à brasa, as lavadeiras nos chafarizes e o banho a frio. A vida de todo mundo foi completamente transformada pela invenção do americano Thomas Edison. Mentira. Ele criou a velocidade alternada. Não, a contínua. Ele não alternou a corrente, como é que a gente tem graças a ele? Ele não conseguia dosar o limite. Ele chegou a matar até elefante. Quantos gados, quantos bois e touro ele não matou dando descarga elétrica para tentar saber qual que era a proporção daquilo ali? Precisa conhecer a história, né? Os livros eles contam tanta historinha pra gente. Se a gente não for buscar a verdade mesmo, a gente vai até acreditar mesmo nessas irrealidades, né? Bom, morar, comer e cuidar da higiene se tornaram tarefas muito mais confortáveis. Outra mudança importante com a chegada da energia foi a limpeza das casas. No Brasil, os quartos costumavam não ter janelas, assim ficava numa penumbra durante o dia e na escuridão durante a noite, deixando a sujeira pouco visível. Mas foi só acenderem uma lâmpada para verem o chiqueiro que eles estavam se transformando. Como sempre, também houve quem reclamasse da eletricidade. As vaidosas madames inglesas não gostaram nem um pouco quando aquelas lâmpadas brilhantes revelaram sem dó as suas rugas e as suas imperfeições. A luz elétrica, tão boa para os papéis de paredes e os móveis, nem sempre é conveniente para as mulheres, dizia uma propaganda da Inglaterra de 1901. O anúncio vendia sombrinhas. O anúncio vendia sombrinhas que as mulheres passaram a usar dentro das casas para esconder o rosto da tal
luz elétrica. Aqui já vai mudar o tema, vai entrar a escola. Nós temos ainda mais 2 trechinhos aqui para serem lidos. Bora lá. Com a falta de dominação, bruxas e fantasmas apareciam com mais frequência, pelo menos na imaginação das pessoas. Todo mundo adorava reunir em volta a uma fogueira ou em uma varanda para ouvir histórias de terror. As crianças acabavam indo dormir, morrendo de medo, naquele quarto. Eita, super... Ixi, não enxergo. Tá difícil aqui, o laranja não ajudou não. Super escuro, um monte de U. Entendi. Dormir morrendo de medo. Então as crianças acabavam indo dormir cedo, morrendo de medo daquele quarto escuro. E aí falou de bruxa, falou de fantasma e tal, né? É um livro que vai contar algumas histórias e vai desmistificar, pelo jeito, também algumas coisas. Quem é que tem medo do escuro, né? Tem bastante gente. E como tem gente que tem medo do escuro? Falou em esquerda para eles? Meu Deus do céu, isso é do mal. Esquerda é simplesmente um lado, é simplesmente uma direção, que a Bíblia chama de vereda. Você pode escolher caminhar pela esquerda. E caminhar para a esquerda é caminhar para longe de Deus. Caminhar para a direita é caminhar para perto de Deus. Eu sei que você aprendeu nas escolinhas sabáticas, na escolinha dominical. Você aprendeu na sua igreja que existem 2 caminhos. Se você não está num caminho, você está no outro. Só que aí nós temos um problema quando a gente chega no assunto, no tema, né? Conversão. É lógico que esse texto está escrito dos 2 caminhos, inclusive é uma epígrafe que tem nessa Bíblia aqui, ó. Ela eu tenho certeza que tem, que é a pentecostal. É a minha biblinha de berço, né? Vamos dizer assim, de colo. Tem 20 anos que eu tenho essa Bíblia, aproximadamente. E a gente vai ver se a questão dos dois caminhos, eu acho que é aqui, ó, 6 ou 7 de... os 2 caminhos, 7 de Mateus. Então a gente vai ver 2 caminhos. Tá escrito aqui, isso aqui não faz parte de escritura, isso não é Bíblia, viu? Você que é leitor da Bíblia, se você acredita que essas epígrafes, esses numerinhos, essas letrinhas pretas fazem parte da escritura, você se engana. Isso aqui é quem traduziu a Bíblia que colocou aqui com o entendimento que ele teve daquilo que ele leu. Então, os 2 caminhos aqui vai dizer assim, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho, que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. Que entram por ele o quê? Pelo caminho. Está dizendo que são 2? Muitos são os que entram pelo caminho da perdição. Tá de amarelo, porque aqui foi o Espírito que mostrou algo para mim. Então vamos lá. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. O problema está em encontrar o caminho. Porque as pessoas vivem perdidas. Como é que será que seria esse caminho, né? Um caminho que é largo, espaçoso, né? Vamos fazer aqui. Largo, ó, largo aqui, espaçoso. Só que aqui é esquerdo, tá? Lado esquerdo, aqui é direito. Largo, espaçoso. E vai afunilar, né? Vai afunilar. Aqui é a porta. Por que as pessoas não entram por ela? Porque não conseguem encontrar ela. Ixi, ficou tão apagadinho. Por que eles não entram pela porta? Porque eles não encontram? Porque estão perdidos. A porta é aqui, ó. Você andando em direção a Deus para a direita, para a dextra, você vai para o encontro de Deus. Se você andar para a sextra, ao contrário, você vai fugir. Deus está aqui, ó. Aqui é a porta. Cristo é a porta. Não, eles vão dizer que são 2 caminhos. Aí você sai do caminho, né? Tá lá no outro caminho. Aí de repente você se converte. Converter, se você for olhar aqui no pai dos sábios, né? Que vão dizer que é o pai dos burros. Se você olhar nesse aqui, qualquer dicionário, tem mais dicionário aqui, aquele ali, você vai ver que converter é arremeter 180 graus.
Graus? Pera aí, quantos graus tem aqui? Vamos ver aonde que dá 180 graus? Nossa, 180 graus é na metade. Então, se eu estiver indo para cá, eu converter, eu tenho que virar e andar no sentido oposto. Olha, isso parece que dá mais sentido, isso fica mais coerente quando a gente para e pensa um pouquinho, né? Não fica acreditando em tudo que falam para nós. A gente para e fala, peraí, direita, esquerda. Se eu estou na esquerda, eu estou distante. Porque as pessoas acham que elas estão na esquerda, as que estão indo para a esquerda estão caminhando para o mal. Que é ocultismo, é satanismo, tudo é do diabo. Porque Deus está na direita. Deus é o direita. Agora eu mostro uma coisa para vocês. Isso aqui tudo unido, aquelas outras cores, as primárias, as secundárias e as terciárias também, falta 12 lápis aqui. Se você unir tudo isso aqui e rodar, girar, 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 muito rápido, isso aqui vai ficar branco. Se você rodar. Acho que tanto faz o lado. Inclusive eu vi rodando para a esquerda, por isso que eu fiquei fazendo assim, para a esquerda. Ainda falei, caramba, para a esquerda, geralmente quando eu rodo o horário. Porque aquele amarelo que vocês viram lá no outro vídeo, que eu tava pintando, Deus falou assim, pega um lápis junto com o outro e pinta. E pinta o interior. Eu tenho uma dó de gastar papel, senão eu iria pintar aqui para vocês verem. Para mim, pintar, tipo, pinta esse desenho aqui, ó, sem sair da linha. Então eu não podia sair da linha. Eu posso rodar a cama, mas eu não posso tirar da linha e ver que cor que vai dar. E se desenhou lá amarelo. Ele falou, esse amarelo sou eu. Esse amarelo é o amor. O centro da estrela é o amor. Então o amarelo representa amor para mim, porque foi ele que me falou. Se ele me falou, eu vou duvidar? Eu vou acreditar em quem? No YouTube? Eu sei o Deus que eu tenho servido. Deixar uma boa tarde para vocês aí. Hoje é o dia da Bíblia. Por isso que esse maluco aqui tá com esse monte de Bíblias aqui. Mas ainda tem mais umas 2 vezes mais que isso, viu? É que não tem como colocar tudo aqui não.